As 7 etapas do leitor adiantado. Eu não quero que nenhuma criança seja deixada para trás. Cada criança é única e não merece ser deixada para trás. Vou apresentar aqui agora para você o testemunho de uma professora comprometida e amante da alfabetização. Na avaliação das pessoas da escola, dos pais, eu era uma boa professora. Os meus alunos aprendiam, perdiam um aluno, e um em um número é pouco, mas em relação à vida é muito. Essa relata da professora e pesquisadora Miriam Damasio. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o exato passo a passo que você precisa seguir para não deixar nenhuma criança para trás. Mais uma coisa, eu vou deixar um link para você baixar esse infográfico e já dou mais detalhes sobre ele e o que é. E o que é essa girassol, o que essa planta tem a ver com essa palestra. Leitor adiantado em 7 etapas. Então, olá, eu sou o Dair José Machado e nessa palestra de hoje eu quero compartilhar com você sobre as 7 etapas do leitor adiantado. Eu estou muito feliz por estar aqui com você. Saiba que algum tempo atrás eu não tinha a menor ideia de como ensinar meu filho a ler. Porém, hoje eu tenho a oportunidade e o privilégio de poder ensinar algo para você. O privilégio de ajudar outras pessoas de forma que elas ensinem seus filhos a ler de uma maneira muito mais eficaz, divertida e inteligente. É com grande alegria que quero compartilhar com você o que aprendi e estou aprendendo desde 2014. Mas, principalmente, eu quero mostrar para você uma técnica que me ajudou a ensinar meus filhos a ler, que não apenas funcionou para mim ou para outras pessoas, mas sim algo que mudou a minha vida, que me tirou de uma situação de ansiedade, de constrangimento, de uma situação na qual eu não sabia por onde começar, nem como alfabetizar meu filho. Também vou te contar um segredo da minha infância, que até hoje não havia compartilhado publicamente com ninguém. O que tenho para te revelar, acredito eu, que seja uma coisa muito séria. É vergonhoso para mim e a partir desse momento, talvez muitas pessoas deixarão de me seguir por conta disso. Espero que você não saia compartilhando isso com qualquer um, pois acredito que o que vou te revelar sobre a minha infância, sobre o que aconteceu lá na sala de aula, na escola em que fui alfabetizado, poderá me fazer perder alguns seguidores. Espero que você não seja um deles. Para mim foi algo muito sério, não foi e não é nenhum motivo de orgulho. Antes vamos ao que é mais importante nessa apresentação. Os 7 passos para ensinar seu filho a ler e fazer dele um leitor adiantado. Aqui você irá descobrir os exatos 7 passos para que você ensine seus filhos a ler e as habilidades cognitivas envolvidas no processo de aquisição da leitura. Você descobrirá quais os 7 estímulos necessários que eu usei para ensinar meus filhos a ler e que muitos pais também estão usando. Eu preciso muito da sua atenção nesse momento, pois quero apresentar isso de uma maneira simples para que você também ensine seus filhos a ler. Aqui você descobrirá o que muitas pessoas estão fazendo pelo mundo afora para ensinar uma criança a ler. Eu creio que, assim como eu consegui ensinar meus filhos a ler, espero que você também ensine seus filhos a ler por meio dessas técnicas simples. Acredite, você também pode fazer da sua criança um leitor adiantado. Vamos lá. Eu quero começar isso primeiro com a lenda do girassol. Eu quero te mostrar o que esse girassol tem a ver comigo, com você e ensinar uma criança a ler. Mas afinal, qual a relação entre um girassol e ensinar uma criança a ler? Na realidade, eu queria desenhar um infográfico para tentar exemplificar para você, de um modo simples, as 7 etapas envolvidas no método fônico leitor adiantado. Mas não queria um infográfico em forma de uma simples linha do tempo, por isso escolhi essa figura para ilustrar o que tenho para te revelar. Pois precisamos espalhar e tornar pública essa ideia, onde o principal objetivo é combater o analfabetismo funcional e que nenhuma criança seja deixada para trás. Conta-se, segundo a mitologia grega, que a primeira flor de girassol surgiu quando a ninfa Clítia estava apaixonada por Hélio, o deus Sol. No entanto, ele a trocou por Leucoteia. Clítia começou a se enfraquecer, ela ficava sentada no chão frio, apaixonada e ao mesmo tempo desiludida, se alimentando apenas das suas próprias lágrimas. Enquanto o sol estava no céu, ela desviava seu olhar. Durante a noite, ela virava seu rosto para o chão e não parava de chorar. Clítia começou a se enfraquecer. Com o passar do tempo, seus pés ganharam raízes e sua face se transformou em uma flor e continuou seguindo o sol. O girassol, que tem a ver essa nossa analogia, né? O que isso tem a ver?
Esta planta heliotrópica sempre aponta para a direção do Sol em busca de luz. A nossa luz, nesse caso, é a alfabetização, a luz da neurociência, que demonstra por meio de vários estudos como aprendemos a ler, e os mecanismos cognitivos envolvidos na aquisição das habilidades da leitura e escrita. Sim, a leitura é uma habilidade, assim como a escrita é uma invenção, e como tal precisa de uma instrução explícita, precisa de uma técnica, um método. Caso contrário, não precisaria ser ensinada e não teríamos adultos analfabetos. Ler não é como aprender a andar. Para aprender a andar, não precisamos de instrução, não é verdade? É algo que está na nossa genética. A marcha está programada no nosso gene. A consciência dos fonemas não, mas a estrutura fonológica da fala sim. Tanto que não é preciso ensinar uma criança a falar ou andar. Ela aprende apenas ouvindo e observando o adulto. Você já viu uma criança começar a correr sem antes aprender a andar e sem dar o primeiro passo, depois outro e outro? Você sabia? No Brasil, acredita-se e se espera que a criança possa ler palavras e frases bastando expô-las aos textos autênticos, isto é, que ela comece a correr antes de saber andar, mas isso é impossível. Ela vai cair e esfolar o narizinho. O nosso Sol poderia ser representado nessa analogia pelos alfabetizadores, pais, professores, educadores da pré-escolas, que deixaram de alfabetizar segundo a luz dos avanços científicos ao se apaixonarem por leucoteia, se apaixonaram por métodos globais de alfabetização no Brasil, pelo construtivismo, ignorando alfabetizar sob a luz da ciência. O nosso girassol, com a face virada para baixo, é quando ocorre a ausência de luz durante a noite, nas trevas. Neste caso, alfabetizar uma criança ignorando o dia, a luz lançada pelas pesquisas e avanços da neurociência no campo linguístico. Clitia são essas crianças que foram deixadas para trás, abandonadas pelo sol e precisam desta luz lançada pelos conhecimento, que precisam dessas habilidades, dessas técnicas para ser alfabetizada. Ler é uma habilidade e deve ser tratada como tal. A criança deve ser instruída e envolvida em jogos de leitura precocemente. O primeiro passo. O blog. Ao ajudar meu filho a ler, eu senti que tinha que passar para o próximo nível, que eu tinha que ajudar outras pessoas a ensinar suas crianças também, dar oportunidade para que você também ensine seus filhos a ler. Foi aí que eu resolvi criar meu primeiro blog, que tratava sobre alfabetização e mostrar como os pais poderiam participar mais ativamente desse momento tão importante no desenvolvimento cognitivo da criança. O que vou mostrar para você tem um grande potencial de melhorar a qualidade de vida de muitas crianças, mas você precisa tomar essa decisão agora. Porém, eu preciso ser muito honesto com você. A partir do momento que você resolver sair da sua zona de conforto, isso vai te trazer algumas dificuldades, momentos de incertezas e de escolhas. Mudar dói, não é verdade? Talvez ter que abandonar o conforto do seu sofá, aquela novelinha ou programa de TV favorito, esquecer o Netflix, talvez até adiar aquela academia que você está programando começar há muito tempo. O futebol no final do dia, aquele happy hour com os amigos, ou aquele cochilo na hora do almoço. Eu escolhi este horário para aplicar algumas atividades. Tudo isso para fazer o que realmente é importante nesse momento: ajudar seu filho ou mesmo seu aluno na alfabetização. Quem decidir vir comigo nessa jornada, escolher dar esse passo importante, eu tenho certeza que não irá se arrepender. Terá feito a melhor escolha: melhorar a qualidade de vida de seu filho, quiçá de uma sala inteira, se caso você for um alfabetizador ou ter uma sala de pré-alfabetização em seus cuidados. Vamos ajudar nossas crianças a dar esse primeiro passo? Quem vem comigo? Levante a mão, porque a partir de agora, o que vou apresentar para você, nem todos vão suportar ou terão a coragem de dar o primeiro passo. Mas se você decidir participar, você terá os melhores resultados. Você vai me dar a oportunidade de te mostrar qual o caminho mais seguro a ser seguido? Espero que sim. Até o final dessa palestra, vou te explicar em detalhes o que esta flor tem a ver com ensinar uma criança a ler e quais as consequências de você tomar a decisão certa e dar o primeiro passo. Pois é de conhecimento de todos que quando ensinamos alguém também estamos aprendendo, né? Verdade? É a melhor maneira de fixar o conhecimento em nossas mentes e aprender com novas experiências. Mas quero que fique bem claro, nem tudo são flores. Mesmo que escolhi uma flor muito simples para ilustrar esse conteúdo, tem algumas verdades que precisam ser ditas e isso pode doer. Tenho certeza que você verá como ensinar uma criança a ler pode ser simples. O que tenho para te repassar é muito relevante,
pode colocar literalmente no destaque na arte de ensinar uma criança a ler. Poucas pessoas de fato dominam essas técnicas. Muitas pessoas não sabem que isso existe. Por trás disso tem algo que é muito mais sério. Isto é muito perigoso, pois outras pessoas desprezam a existência desse conhecimento. Mesmo que você não sinta segurança para ensinar uma criança a ler, eu tenho certeza que você será capaz de fazer isso. Eu já venho fazendo isso há muito tempo e hoje eu estou decidido a revelar isso para você. E por que eu estou te revelando isso? Porque eu acredito que depois que você aprender a usar essas técnicas, você será capaz de ajudar muito mais crianças, e isto fará com que mais crianças avancem em todas as outras disciplinas durante sua vida acadêmica. Pois isso é a base para todo o conhecimento. Se a criança encontrar dificuldade para ler, sentirá desmotivada e dificilmente conseguirá avançar nas demais disciplinas. Meu histórico escolar. Cuidado com isso, hein? Isso é secreto. Top secreto. Eu nunca havia compartilhado isso com ninguém. É a primeira vez que falo sobre isso abertamente. E se possível, não conte isso para ninguém, pois isso não foi e não é nenhum motivo de orgulho para mim. Isso é realmente top secreto. Isso parece triste, mas é a mais pura verdade. Isso não foi nada prazeroso para mim. Na década de 80, quando fui alfabetizado, lembro-me como se fosse hoje. Lá dentro da sala de aula, na quarta série do primário. Está bem. Sei que quando falo em primário estou revelando minha idade. Assim que era chamado essa etapa da alfabetização. Depois vinha o ginásio, da quinta até a oitava série. Quando peguei o boletim da escola, descobri que não havia sido aprovado em português. Descobri que todos teriam férias e eu ficaria mais 15 dias na escola para recuperar a média que não fui capaz de atingir durante os 4 bimestres. Era deprimente chegar na escola e encontrar uma meia dúzia de alunos retardatários, enquanto os outros estavam de férias, divertindo e com muito mais tempo para brincar. Ir à escola sozinho não foi nada divertido. Sim, eu sou do tempo que a gente ainda podia ir a pé à escola. Bem, esse não sou eu, mas o porte físico, o corte de cabelo, e levávamos o caderno na mão ou em uma sacola, nas melhores das hipóteses, em uma bolsa do colégio positivo. Ainda me lembro como se fosse hoje, eu indo à escola com uma bolsa dessas, não sei se era original, mas era vendida em qualquer mercearia da cidade no interior do Paraná. No final deu tudo certo, fiz o exame e consegui passar para o ginásio, na época quinta série. Não quero aqui me fazer de vítima, mas os nossos erros também servem para nos edificar. Isso me marcou muito como criança, talvez isso tenha feito com que eu, na vida adulta, me preocupasse tanto com a forma como as crianças estavam sendo alfabetizadas. Infelizmente, na década de 80 para cá, a qualidade do ensino piorou. O desempenho de nossos alunos tem decaído cada vez mais. Os esforços de pais e professores não têm alcançado os efeitos desejados, talvez porque as metodologias usadas não estão embasadas no conhecimento científico, não unem a prática e a experiência pedagógica aos últimos avanços e descobertas da neurociência no campo da leitura. Com tudo isso, todo esforço é jogado no lixo, pois muitas crianças não estão aprendendo a ler. Apesar de todo esforço dos alfabetizadores, muitos se sentem frustrados por verem que suas crianças não estão aprendendo. Diante desse sentimento de frustração, muitos se sentem de pés e mãos atados, sem saber o que fazer ou onde estão errando e nem por onde começar. Também não sabem nem por onde começar. Não quero que você pense que seu trabalho está sendo desvalorizado. Quero que você pense no que você pode fazer para torná-lo ainda melhor. Espero que você descubra onde está errando e como aprender com estes erros. E alcançar seu principal objetivo, que é não deixar nenhuma criança para trás. Diante do que passei e que outras crianças estão passando, infelizmente agora em maior número, quero pensar naqueles professores que, diante das minhas dificuldades de aprendizagem, viram em mim uma esperança que esse quadro poderia ser revertido, que havia um potencial a ser explorado. Quero que agora, nesse momento, você pense nas pessoas que te ajudaram. Gostaria que você pensasse agora na sua infância, na mãe de vocês, no pai de vocês, ou em alguém que te ajudou no passado, e em como vocês querem dar orgulho para essas pessoas. Vocês podem fazer isso nos próximos minutos enquanto eu apresento este conteúdo? Talvez você tenha passado por isso ou conhece alguém. Talvez algum de vocês que estão aqui assistindo ou lendo essa história tenha passado por isso algum dia. Talvez seu filho ou aluno esteja passando por isso, ou talvez você queira evitar que eles passem por isso também. Talvez seus pais
não puderam ou não tiveram acesso a este conhecimento para te ajudar nos seus estudos. Mas tenho quase certeza que eles fizeram tudo o que podiam e até o que não podiam para te dar a melhor educação. No meu caso, meus pais não podiam fazer muito por mim, pois eu já tinha mais tempo de escola que eles, pois eles não tiveram muita oportunidade e fizeram o possível e o impossível para me ajudar. Talvez para poder fazer valer a pena todo o esforço que meus pais tiveram para me educar, eu tenha decidido ajudar meus filhos quando me deparei com a condição de pai que precisava ensinar meus filhos a ler. Decidi dar o meu melhor para realmente fazer valer a pena os esforços de meus pais. Se você aplicar isso que vou compartilhar, você também fará valer a pena todo o esforço que seus pais fizeram para te educar. Talvez seja por isso que, depois que me tornei pai, eu tenha resolvido sair em busca de conhecimento sobre alfabetização e participar mais ativamente na alfabetização de meus filhos, para que eles não viessem a passar por essas mesmas frustrações que passei na minha infância. Talvez seja esse o principal motivo que décadas depois me fez pesquisar sobre isso e tentar saber um pouco mais sobre como acontece o processo de alfabetização de uma criança. Bem, o que eu descobri? Foi aí que descobri algo que me fez perder a respiração por alguns segundos e me deixou muito intrigado. Sabe quando você ouve algo chocante, arregala os olhos e dá aquela respirada forte? Uau! Foi exatamente isso que eu senti. O que estou prestes a te revelar agora vai te surpreender. Talvez pouquíssimas pessoas conheçam os verdadeiros processos envolvidos na alfabetização. A maioria não faz ideia de como acontece esse processo. Outras pessoas ignoram ou têm ideias equivocadas sobre o assunto. Talvez eu até esteja errado. Bem, talvez eu até esteja errado, ou seja apenas uma impressão minha. Mesmo que você não conheça todo esse processo, quero apresentá-lo de uma maneira nova e totalmente diferente de tudo que você já viu. E aqui está o que eu descobri. Naquele momento, quando eu vi meu filho no banco traseiro do carro aos 3 anos e 10 meses, lendo sua primeira palavra em um outdoor numa cidade do norte de Minas, Locadorra. Nesse exato momento, eu descobri que era possível participar ativamente da alfabetização de meu filho. Tudo bem que ele leu a letra R como em rato, pois eu não o havia ensinado o som mais brando da letra R como em locadora. Mesmo já tendo estudado alguns meses sobre como acontecia o processo da leitura e meu filho apresentar os primeiros resultados, eu percebi que isso ainda não era o suficiente. Eu ainda tinha muito o que estudar e aprender. Havia muitas outras habilidades e capacidades cognitivas envolvidas no processo que precisavam ser exploradas. Muitas vezes nós precisamos aprender mais para fazer de nossos filhos, nossas crianças e alunos um leitor adiantado. Infelizmente, constantemente todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação está indo pelo ralo da pia, porque talvez tenhamos ignorado ou não sabíamos, ou este conhecimento nos fora negado na universidade. Mesmo depois de estudar cada vez mais, eu ainda não tinha encontrado a melhor maneira de fazer meu filho ler com autonomia. E finalmente conseguir transformar uma criança letrada em um leitor adiantado. Até aqui eu ainda não sabia como organizar e aplicar com total eficiência esse conhecimento. Foi quando eu comecei a fazer o que a maioria das pessoas ainda fazem atualmente. Bem, você esperaria 76 anos para alfabetizar seu filho? Agora eu quero falar sobre um grande problema que ninguém quer falar. Vou perguntar de novo. Você esperaria 76 anos para ensinar seu filho a ler? Qualquer semelhança entre essa história que eu vou te contar agora com o mundo real pode ser mera coincidência. Ou não. Esta é a realidade que várias crianças enfrentam ao concluir o terceiro ano da alfabetização. O que vou te revelar agora pode parecer um absurdo, mas é o que vem acontecendo em nossas escolas. Muitas mães e professoras estão se sentindo muito tristes e preocupadas ao presenciar o fracasso na alfabetização, ao ver que suas crianças não estão aprendendo a ler. É de partir do coração ver crianças de 10 anos frequentando o quinto ano sem saber escrever uma frase. São apenas copistas, elas copiam sem saber o que estão escrevendo. Impossível aceitar que há pessoas que, ao se depararem com esta realidade calamitosa, acreditem que seja normal. Essa realidade é de arrepiar. Pode até parecer que estou exagerando, que estou sendo dramático. Estou, mas é a mais pura verdade. Quer saber se seu filho ou aluno está sendo bem alfabetizado? Submeta-o a um ditado. Infelizmente, isso não é coisa da minha imaginação. Veja os números do próprio MEC, Ministério da Educação.
Em 2006, especialistas classificaram como catastrófico os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização, ANA, sigla para ANA. Os dados mostraram que mais da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental tinham níveis insuficientes em provas de matemática e português. Os números mostram que 56% dos alunos que concluíram o terceiro ano de alfabetização apresentavam nível insuficiente em leitura. Isso indica que eles não conseguem identificar a finalidade de um texto e localizar uma informação explícita. Para piorar, na escrita, 4% não foram capazes de escrever as palavras de maneira alfabética, produzindo textos ilegíveis. Dê uma olhada nesse texto, aqui nesse slide, para você ter uma ideia. Você conseguiria ler o que está escrito aqui? Para tentar frear essa catástrofe, na época, o MEC pretendia colocar um professor assistente em cada sala de aula de primeiro e segundo ano de alfabetização, o que foi considerado por alguns especialistas como descolado da realidade por não desenvolver uma estratégia que ajudaria efetivamente os professores. O MEC não dizia o que se tinha que fazer e não ensinava como fazê-lo. Na época não fizeram um projeto piloto para testar a viabilidade desse projeto. De onde viriam 200 mil pessoas que de repente sabem alfabetizar, né? Ironizou João Batista Araújo, presidente do Instituto Alfabeto. Sabe o que é pior de tudo isso? É que muitas mães e professoras não fazem ideia da existência desse problema e muito menos como resolvê-lo. E para piorar ainda mais as coisas, com base nesses resultados, se o Brasil continuar nesse ritmo de melhorias do nível de aprendizado dos alunos, seria necessário 76 anos para que todos os alunos atinjam a proficiência em leitura ao final do terceiro ano do ensino fundamental, segundo cálculos feito pelo movimento Todos pela Educação. Eu peguei essa notícia no site da Agência Brasil. Você pode entrar lá e dar uma olhada. Para você pesquisar, Brasil pode levar 6 anos para adequar nível de leitura de todos os alunos. Você usar esse termo de pesquisa no Google, você vai encontrar essa notícia. E quais os riscos por ficar esperando o bonde passar? 1. É muito raro você encontrar uma escola que domine essas técnicas de alfabetização pelo método fônico e consiga fazer da criança um leitor hábil sem aplicar essa metodologia. 2. A criança pode até aprender a ler por meio do método global ou do construtivismo, mas não necessariamente é bom para o seu desenvolvimento cognitivo. 3. Alto risco da criança acostumar a memorizar e decorar palavras em vez de decodificá-las. 4. Alto risco da criança encontrar dificuldades para ler novas palavras ou decodificar pseudopalavras. 5. Alto risco de, na vida adulta, vir a se tornar um analfabeto funcional. Segundo os dados do INAF, índice de alfabetismo funcional, apenas 1 em cada 4 brasileiros são plenamente alfabetizados. E aí? Você vai arriscar esperar 76 anos para seu filho ser alfabetizado? O grande problema de tudo isso é que muita gente está perdendo tempo sem conseguir alfabetizar efetivamente uma criança, com alto risco dela se tornar um analfabeto funcional, em um adulto tal como muitos brasileiros que não gostam de ler. E o que é pior ainda, estão perdendo o precioso tempo da criança no momento em que sua plasticidade neuronal, eu vou ficar em dúvida com essa palavra aqui, tá? Neural ou neuronal. Procure você aí. Está em plena atividade. Então, estão perdendo o melhor momento para trabalhar a criança, suas habilidades cognitivas que fariam dela um leitor hábil. O problema não é só porque a criança não está aprendendo a ler. O problema é que se está perdendo um tempo precioso que não tem volta. Ou se alfabetiza a criança efetivamente agora, ou ela corre um sério risco de se tornar um leitor medíocre pelo resto da vida. Um analfabeto funcional, como 75% da população adulta do Brasil. Esses são dados do INAF. Afinal, por que perder tanto tempo em uma metodologia que comprovadamente não está funcionando como teoricamente deveria? Por outro lado, existe um grupo seleto de mães, pais e professores que têm visto diariamente suas crianças desenvolvendo e aprendendo a ler como deveriam. Crianças se tornando leitores hábeis e adiantados dia após dia. A cada fonema aprendido, cada sílaba lida, a cada palavra nova descoberta, a cada frase lida, o sorriso da criança é cada vez mais gratificante. Isso não tem dinheiro que pague. Enquanto isso, muitas crianças são confrontadas diretamente com textos como se elas já soubessem ler.
Sem falar que essas crianças muitas vezes são submetidas a ditados antes mesmo de aprenderem a ler, o que provavelmente faz com que esses alfabetizadores fracassem na alfabetização de suas crianças. É que talvez eles não tenham uma metodologia focada em fazer da criança um leitor adiantado. Sejamos honestos, você sabe que isso acontece. Muitos estão sem saber qual direção tomar, mas há pelo menos dois caminhos. Um para se criar um leitor adiantado, outro que leva a total aversão ao gosto pela leitura. Existe um caminho seguro a se seguir e a criança precisa ser guiada nesse caminho para ser alfabetizada. Porque ficar insistindo em algo que não está dando resultados. Como ajudar meu filho se eu não sei o que fazer? Você não é a única pessoa que está passando por isso. Várias pessoas estão passando ou ainda passarão por este problema. É a mais triste realidade. Mas afinal, de quem é a culpa de tudo isso? Por que está acontecendo? Existem outros fatores que estão contribuindo para essa situação atual, mas existe algo que você pode fazer. O problema é que disseram que é assim que tem que ser feito. Os cursos de pedagogia ensinam muita teoria e ideologias e não focam no que realmente é importante. Que os professores saiam da universidade sabendo o mínimo dos processos cognitivos envolvidos em uma alfabetização realmente eficaz. Os alfabetizadores fazem assim porque foi assim que aprenderam. Muita teoria, ideologias e pouca prática. Agora é a hora da decisão. Existe uma solução, existe algo que você pode fazer para não entrar nesse ciclo. O ciclo do analfabetismo, o ciclo do mau leitor, ciclo do professor depressivo. Deixa eu te explicar como esses ciclos podem acontecer numa sala de aula e muitas pessoas não sabem por que escondem esse risco de nós pais. Primeiramente, quero que fique bem claro que acredito que ninguém sinta prazer ou tenha orgulho disso. A pessoa faz pedagogia, a pessoa muito bem intencionada faz um curso de pedagogia com um sonho de ser um ótimo professor, um pedagogo e mudar a sua vida e a de muitas crianças. Ao entrar em uma sala de aula de alfabetização, muitos alfabetizadores descobrem que está faltando alguma coisa para conseguir ensinar uma criança a ler. Descobre que ninguém o ensinou como se faz isso. Então ele faz um curso de especialização, um seminário que promete que agora finalmente resolver esse problema. Falta mais. Então descobre que falta mais alguma coisa. Começa tudo de novo. Ele entra na sala e começa tudo novamente. Então lê um texto par lenda várias vezes até a criança memorizar a história. A criança copia o texto mesmo sem saber ler. Agora que ela copiou o texto, desenhou o texto para falar a verdade, né? É hora de ditar parte do texto para a criança. O professor se frustra porque a criança fica olhando para a sua cara, não escreve nada ou se escreve o texto ilegível como este da Ana. O professor não sabe o que fazer e começa tudo novamente. Você tem a teoria, um postulado, mas não tem um método real. Na verdade, talvez precise de um passo a passo, um contínuo, algo que te leve do mais simples até o mais complexo. Isso é o que faz o professor se frustrar por não conseguir ensinar uma criança a ler com autonomia. Eu fiz igual, né? Falar a verdade para você, eu fiz igual. Eu percebi que estava fazendo a mesma coisa com muitos pais. Quando me deparei com esses resultados, descobri que havia um outro caminho. Mesmo depois de perceber que agora não estava certo e que a alfabetização no Brasil estava dando muito errado, eu fiz como a maioria das pessoas. Mesmo depois de perceber que algo não estava certo e que a alfabetização no Brasil estava dando muito errado, eu fiz como a maioria das pessoas. Fiz assim porque era o que diziam que deveria ser feito e que todo mundo faz. Era só matricular a criança na escola e pronto, estava tudo resolvido. Sei que isso está errado, mas essa é a realidade da maioria. Não quero dizer que esta é a solução perfeita, mas para a minha realidade e a minha inquietação, isso resolveu o meu problema. Tentar ensinar uma criança a ler sem uma estratégia ou método verdadeiramente eficaz é uma maneira inútil e pouco inteligente de investir nosso tempo e jogar no lixo o futuro da criança. Felizmente, eu acredito que encontrei a resposta, ou pelo menos uma parte muito importante dela. Nesse momento, eu descobri que poderia até matricular a criança na escola, mas só isso não bastava. Percebi que podemos participar da alfabetização de nossos filhos de uma maneira muito mais inteligente. Então, desde 2014, o que eu tenho feito é me dedicado em ensinar meus filhos a ler e criar o que eu chamo de leitura adiantada. Ao invés de ficar ensinando coisas aleatórias, fazendo a criança copiar textos antes mesmo de aprender a ler, ou simplesmente ficar ensinando nome de letras,
Esperando que ela aprenda a ler sozinha, eu me dedico a uma metodologia com começo, meio e fim. Isso tem funcionado para ensinar meus filhos a ler. Me concentrar nessa metodologia permitiu que meus filhos aprendessem a ler muito mais rápido, adquirissem autonomia na leitura e gosto pelos livros. Não ficassem decorando palavras aleatoriamente, associando uma figura com uma palavra, sem precisar ler apenas palavras conhecidas, mas também pseudopalavras. Tudo isso me deu a segurança que precisava para estruturar essa metodologia para que você também ensine seus filhos a ler. Eu não quero dizer que você não vai conseguir, mas que você precisa tomar a decisão de participar efetivamente da alfabetização de seu filho, e que isso é totalmente possível, como foi para mim. Isso sim eu chamaria de uso social da leitura, ao realmente ensinar a criança a ler com base no atual avanço neurocientífico e os conhecimentos pedagógicos acumulados por séculos. Estaria provendo a verdadeira inclusão social. A mentira. Existe um pensamento comum que diz que a criança precisa ser exposta a textos autênticos e que ela precisa ler para aprender. Eu discordo. O que acontece é que a criança realmente precisa ouvir muitas histórias, textos autênticos, mas ela precisa que alguém leia para elas até que esse aprendiz leitor perfaça todo o processo da aquisição da leitura e descubra o princípio alfabético e aprenda verdadeiramente a ler. Simplesmente assim. Simples assim. Dizem que a criança aprende a ler lendo. Mentira. Como que a criança vai aprender a ler se ela não sabe ler? Se a criança aprendesse a ler apenas sendo exposta ao texto, com toda certeza não haveria adultos analfabetos e tantas crianças que concluem os anos de alfabetização sem saber ler. Eu decidi participar ativamente. Ao analisar os péssimos resultados de nossos alunos em testes nacionais de alfabetização nas últimas décadas e pelo motivo de não ser aprovado na alfabetização, não ter passado direto, ficou em recuperação. Era assim que referíamos quando alguém ficava para o exame final ou não era reprovado, ou era reprovado. Foi quando esse tipo de imagem caiu em minhas mãos. Apesar de avanços, o Brasil ocupa a 58ª posição em ranking educacional. PISA, aberração de sempre. PISA 2012, Cazaquistão e Albânia crescem mais que Brasil. PISA, desempenho do Brasil piora em leitura e impacta em ciência. Ao deparar com isso, bateu a curiosidade de saber entre os países de escrita alfabética, no topo do ranking e os da lanterna, como o Brasil, qual era o método utilizado para ensinar uma criança a ler. Quais os métodos de alfabetização usados na Finlândia, Canadá, Estados Unidos, Portugal, etc. Quais os métodos usados, inclusive na China? Sim, na década de 50, a China passou a usar o alfabeto latino e criou o pinyin para simplificar o ensino e a pronúncia do mandarim, sua língua oficial, criando assim um alfabeto fonético para acabar com o analfabetismo naquele país. Percebi que havia um padrão de ensino da leitura que se repetia entre eles. Os países de escrita alfabética, nas primeiras colocações, basicamente, têm em comum o uso de métodos fônicos de alfabetização. Os países latinos, como México, Brasil e Argentina, têm igualmente médias muito baixas, sofrem a influência do construtivistas. Não é bem um método, mas sim um conceito, segundo especialistas. Porém, acabam por usar procedimentos de métodos globais, tendo como ponto de partida o texto para ensinar a criança a ler. Eu entendi que não dava para ficar parado vendo o bonde passar. Eu decidi que não queria que meus filhos também passassem pelo mesmo vexame. Naquele momento, eu descobri que precisava fazer diferente. Eu descobri as 7 etapas do leitor adiantado. Voltemos ao nosso infográfico. Exagerar nosso infográfico. A raiz e a semente. O que eu quero dizer para você por meio dessa analogia? Quero te mostrar uma maneira muito mais inteligente de ensinar qualquer criança a ler. Quero te mostrar o que eu descobri. Para se ter uma planta que dê bons frutos, primeiramente é preciso escolher uma boa semente e plantá-las em solo fértil. É preciso regar bem essa semente para que ela germine, crie raízes, desenvolva seu caule, folhas, flores e dê bons frutos. Para essa analogia, e com o nosso infográfico, vou deixar aqui abaixo para você baixá-lo. Vamos pegar como exemplo um girassol, pois esta é uma planta que se desenvolve rápido, tal como a criança. Você planta a semente, rega, logo ela desenvolve suas raízes, forma seu caule, folhas, flores e frutos. Ela precisa de muita luz. Como é de conhecimento de muitos, ela desenvolve sua flor sempre apontando em direção ao sol. Em um ambiente de pouca luz, a planta não se desenvolverá e será impossível colher seus frutos.
Eu dividi esse processo em 7 etapas, ou fases, como você achar melhor, para melhor entender o desenvolvimento dessa nossa planta e do nosso leitor adiantado. A semente. Se compararmos essa planta com uma criança, nosso solo fértil é o cérebro e a capacidade da criança em aprender coisas novas. A semente seria o conhecimento ou método de leitura a ser aplicado. Essa nossa semente deve ser irrigada com estímulos auditivos por meio de atividades de memória auditiva, jogos de escuta, memória auditiva de curto prazo, que está inserida em várias etapas do desenvolvimento das habilidades necessárias à aquisição da leitura. A raiz. Essa nossa sementinha precisa criar raízes fortes, e sua raiz é a leitura partilhada, que irá servir como sustentação e fixação para a nossa planta durante todo o desenvolvimento da leitura. O caule. O caule é quem dará sustentação, distribuirá a seiva e os nutrientes retirados pela raiz para alimentar folhas e frutos. Nosso caule, nessa analogia, é a consciência fonológica, distribuindo as habilidades de compreender as atividades e jogos de rimas, frases, palavras, sílabas e consciência fonêmica. As folhas. Em uma planta, as folhas têm como principal função a fotossíntese, ou seja, é responsável pela respiração da planta, capturando o CO2 e liberando o O2. Este processo resulta na produção de água, gás carbônico e açúcares. Todo esse processo é desencadeado tendo a luz como fonte de energia. Essa energia é captada por pigmentos como a clorofila. Este é um elemento indispensável para o desenvolvimento da nossa planta. Em nossa analogia, as folhas são as habilidades de compreender as atividades e jogos de rimas, frases, palavras, sílabas e consciência fonêmica, capturando os elementos necessários para o desenvolvimento da consciência fonológica e da leitura. Quanto à clorofila, poderíamos compará-la aos neurônios, captando e reciclando toda a mensagem recebida nos jogos de linguagem. O CO2 seria a nossa incapacidade de ler se não formos devidamente instruídos para isso. O O2 é elemento indispensável à vida do planeta Terra e o subproduto da fotossíntese, das atividades e jogos de rimas, frases, palavras, sílabas e consciência fonêmica, teríamos como subproduto o gosto pela leitura e o amor pelos livros. Miguel na banca de revista. Flores e frutos. Para finalizar, temos as flores e os frutos. A beleza das flores é ver a felicidade da criança se tornando um leitor adiantado ao ler suas primeiras palavras e os frutos ao atingir o auge da fluência em leitura. Você vai precisar basicamente dominar as 7 etapas do leitor adiantado para ensinar seu filho a ler e fazer dele um leitor autônomo. Etapa 1, leitura partilhada. Etapa 2, memória auditiva. Etapa 3, rimas. Etapa 4, consciência de frases. Etapa 5, consciência de palavras. Etapa 6, consciência de sílabas. Etapa 7, consciência de fonemas. Consciência fonêmica. Leitor adiantado. Para sua sorte, é exatamente isso que eu vou ensinar no meu novo treinamento chamado leitor adiantado. O preço. Já quero te adiantar que o preço não será nenhuma objeção. Eu estou até chateado. Por um lado, estou muito chateado por te entregar algo tão valioso por um preço tão barato. Por outro lado, me sinto feliz por saber que vou poder ajudar muitas pessoas que já perderam muito tempo com métodos que não funcionam. Bem, vamos aos bastidores desse meu método. Então deixa eu te mostrar o que é esse treinamento. Esse método leitor adiantado. Boleto. Antes que alguém pergunte, deixa eu te avisar que não dá para parcelar no boleto. As 7 etapas do leitor adiantado. Você vai precisar basicamente de dominar as 7 etapas do leitor adiantado para ensinar seu filho a ler e fazer dele um leitor autônomo. Etapa 1, leitura partilhada. Etapa 2, memória auditiva. Etapa 3, rimas. Etapa 4, consciência de frases. Etapa 5, consciência de palavras. Etapa 6, consciência silábica. Etapa 7, consciência fonêmica. O que é leitura partilhada? Leitura partilhada é a partir do livro no qual o adulto lê, é claro, e a criança acompanha a leitura de maneira atenta e envolvente. Esta é uma técnica de leitura interativa. A criança observa o que o adulto lê e relaciona a oralidade com os objetos e as palavras escritas que as representam. No modelo de leitura partilhada, geralmente usa-se livros de grandes dimensões, referidos como livros gigantes, com impressões e ilustrações ampliadas. Isso não impede de usar livros de dimensões variadas. Eu, particularmente, prefiro usar livros de dimensões variadas, devido ao alto custo e à escassez de livros gigantes em português brasileiro. Vantagens. Podemos associar várias vantagens na leitura partilhada, mas a principal delas é a aquisição de vocabulário. A exposição aos livros contendo imagens, frases ou palavras aumentam a exposição ao vocabulário e conceitos que raramente são usados em conversas do nosso dia a dia. O principal agente nesse processo é a mãe ou o pai. Memória auditiva.
Esta é uma prática que envolve todas as etapas da aquisição das habilidades de consciência fonológica. Essa dinâmica é a base para que a criança se familiarize com os termos a serem usados no método, antes de avançar para jogos de linguagem mais difíceis. O grande desafio nesse jogo é fazer com que a criança escute com atenção, organizando e discriminando sons do cotidiano, sons do ambiente, do nosso corpo, de objetos, etc. Logo depois, as crianças são guiadas para atividades que exigem que elas prestem mais atenção aos sons da fala. O principal objetivo desse jogo é fazer com que a criança desenvolva a discriminação auditiva. Essas habilidades são essenciais para o desenvolvimento da fala, linguagem e habilidades de leitura. A discriminação auditiva nos permite focar na informação e processá-la. Se essas habilidades não são bem desenvolvidas, é como se estivéssemos construindo sobre uma base inconsistente, como se estivéssemos construindo uma casa alicerçada na areia. O que é a discriminação auditiva? Segundo a Universidade de Missouri, 45% da nossa comunicação está na capacidade de ouvir. Estudantes com pouca habilidade de escuta podem estar perdendo uma quantidade enorme de informações. Discriminação auditiva é a capacidade de reconhecer as diferenças entre sons, particularmente no caso da consciência fonêmica. A discriminação auditiva permite à criança distinguir as diferenças entre fonemas e palavras. A discriminação auditiva permite que uma criança perceba a diferença entre palavras e seus sons semelhantes e os seus sons diferentes. Crianças que apresentam problemas com a discriminação auditiva podem ter dificuldades para perceber a diferença entre palavras tais como bala e pala, ou gato e cato. Geralmente, a criança não consegue distinguir essas pequenas diferenças nos sons das palavras. A discriminação auditiva desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das habilidades de leitura. Para alcançar a alfabetização, a criança precisa desenvolver a consciência fonêmica. Problemas com a discriminação auditiva podem representar uma grande barreira para o aprendizado de leitor. Se a criança está lendo um livro sobre fábula, A Raposa e a Uva, ela precisa ser capaz de notar que a palavra uva é composta por 3 sons, U, A. Se a criança apresenta problemas de discriminação auditiva, isso pode estar relacionado com o transtorno de processamento auditivo ou falta de desenvolver mais essa capacidade. Na dúvida, procure um especialista na área. Consciência de rimas. Os jogos de rimas também têm tudo a ver com os jogos de memória auditiva, pois ouvir ativamente também é a base para a criança ouvir palavras que rimam. As atividades de rimas podem e devem ser introduzidas durante a sessão de leitura partilhada. Lembre-se do que sempre digo, as habilidades de consciência fonológica estão interligadas e uma depende da outra. Por esse motivo, os jogos devem ser estruturados em um contínuo do mais simples para o mais complexo. Geralmente, crianças que desenvolvem dificuldade de aprendizagem apresentaram anteriormente problemas em discriminar rimas. A atividade de rima promove uma consciência de que a fala não tem apenas significado e mensagens, mas também uma forma. Por isso, durante a leitura de poesias, é importante chamar a atenção de seu filho para as rimas em poemas familiares. Consciência de frases. Em jogos de frases, é preciso focar a atenção da criança na estrutura da frase. Com isso, quero dizer que seu filho precisa aprender que nossa língua é composta de frases, que são compostas de palavras, que ela mais tarde irá dividir-se em sílabas e finalmente fonemas individuais, sons. Lembre-se, a criança tende a ouvir nossa língua como algo contínuo. Exemplo, os amigos, a criança entenderia como os amigos, um bigo, 2 bigos, etc. Essas habilidades com frases e palavras devem ser exploradas até que a criança tome consciência de que a fala consiste em frases de diversos tamanhos. Consciência de palavras. Esses jogos devem levar a criança a compreender que as frases são compostas por vários tijolinhos e que esses tijolinhos nós os chamamos de palavras e a partir daqui construir suas próprias frases, com ou sem sentido ao trocar alguns tijolos, proporcionando desenvolver a atenção da criança para a previsibilidade sobre o que ouvem e o que esperam ouvir. Consciência silábica. Esta é considerada a consciência fonológica mais simples de se compreender e ser adquirida pela maioria das crianças. A consciência fonológica de nível silábico compreende a habilidade de segmentar palavras em sílabas, aglutinar sílabas para formar palavras e reconhecer que determinadas sílabas formam palavras. É considerada a consciência fonológica mais simples de ser adquirida pela maioria das crianças, por ser uma unidade natural de segmentação da fala. Por outro lado, muito mais fácil de ser adquirida do que a consciência fonêmica. A capacidade de dividir palavras em sílabas é a porta de entrada para ser capaz de analisar os sons individuais em palavras.
Uma criança que não pode ouvir sílabas terá grande dificuldade em ouvir sons individuais, fonemas, o que levará a encontrar dificuldades com a leitura e escrita. Aqui também precisa ser introduzida algumas atividades de literação para que a criança tome consciência de que há palavras que começam com o mesmo som. Por exemplo, para que ela perceba que a palavra sol e soldado começam com o mesmo som ou a mesma sílaba. Consciência fonêmica. Esta é a etapa mais complexa da consciência fonológica e que se leva mais tempo para se adquirir e aplicar. Recomendado só avançar para essas atividades quando todas as habilidades anteriores tiverem sido dominadas. Nesse tipo de jogo é muito comum o uso de blocos coloridos para representar separadamente os fonemas das palavras, sempre organizando os blocos da esquerda para a direita, com o objetivo de enfatizar a consciência de impressão. Esse é o A. Ó. A. Agora juntou? Ah. Ó, esse aqui é o... Ó, vamos lá de novo. Bem, é mais ou menos isso, né? Que tem para passar para você. Mas você vai me esquecer? Acredito que não. Mesmo quando seu filho ou aluno começar a decompor e ler suas primeiras palavras, com um investimento tão pequeno, você vai se lembrar de mim. Estarei te esperando. Aqui as metas do treinamento. Após as 7 etapas, a criança estará pronta para ser alfabetizada, tornar-se-á um leitor adiantado e começará a ler suas primeiras palavras. É agora ou nunca. Aqui estão as razões pelas quais você deve avançar agora nesse momento. Consequências. Se você não se decidir agora, o que pode lhe acontecer? Atenção! Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora. Você se lembra? Se você prestou bem atenção, se lembrará que no começo desse vídeo eu te mostrei meu boletim. Já perceber que naquela época esse tipo de avanço científico ainda não fazia parte da alfabetização no Brasil. Apesar de já haver um amplo estudo e pesquisa sobre o tema, aqui começa a se disseminar as teorias de métodos globais, mais precisamente na década de 70, especialmente teorias construtivistas. Tudo isso na contramão de outros países que começavam a associar o fracasso da alfabetização aos métodos globais. Porém, aqui você descobrirá exemplos práticos de atividades associadas ao conhecimento científico acumulado por mais de 30 anos. Avanço da neurociência sobre os mecanismos envolvidos na aquisição da leitura e escrita. Aqui você descobrirá como ensinar seu filho a ler, um passo a passo para você montar suas atividades e aplicar segundo essas pesquisas, com o objetivo de desenvolver as habilidades básicas essenciais para a alfabetização. Descobrirá que tipo de atividade você pode aplicar em cada fase do desenvolvimento da criança e finalmente criar uma rotina de atividades muito mais inteligente e eficaz. Você está muito mais perto de aprender como ensinar uma criança a ler e criar um leitor adiantado por meio de um método e um caminho seguro. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga. Talvez nesse momento você esteja só esperando eu te responder uma pergunta para tomar essa decisão agora. Para quem serve este curso, Odair? Serve para qualquer pessoa. A resposta é sim. Serve para qualquer pessoa engajada, pai, mãe, leigo, professor ou alfabetizador que precisa de um método eficaz para complementar o que já aprendeu ou dar os primeiros passos para ensinar uma criança a ler. Esta é uma oportunidade para quem quer realmente ensinar uma criança a ler. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga. Eu realmente espero que você comece a criar seu leitor adiantado ainda hoje, que seu filho ou aluno comece a ler primeiro que as outras crianças que estão sendo alfabetizadas por métodos ineficazes. Realmente espero que as outras pessoas, pais ou professores, comecem a te perguntar o que você está fazendo de diferente para ter esses resultados com seus filhos ou alunos, enquanto eles ficam expondo as crianças a textos e livros, esperando que elas descubram como ler sozinha, acreditando que basta copiar textos e palavras, fazendo com que a criança, como se diz no jargão das escolas, torne-se apenas um copista. Nós ganhamos muito mais tempo criando leitores adiantados. Eu não sei você, mas eu gosto de fazer outras coisas, que não seja ficar esperando que a criança tente adivinhar o que está escrito nos livros. Se você quer realmente mudar o rumo dessa história e transformar seus filhos, os alunos e leitores fluentes, em leitores fluentes, autônomos e adiantados, clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora. Você esperaria a criança chegar ao 3º ano para descobrir que ela tem atraso na leitura? Para você ter uma ideia, o principal critério de diagnóstico da dislexia é 2 anos de atraso de fluência em leitura. Então, só na 3ª série a criança teria o diagnóstico definido. Então, o melhor é prevenir. Por isso,
devemos tomar como ações preventivas o enriquecimento do vocabulário oral e o desenvolvimento da consciência fonológica. Como podemos observar em várias pesquisas, essas duas práticas são altamente recomendadas para todas as crianças da educação infantil e não apenas para as com risco de deficiência em leitura. Podemos concluir que pais, professores, creches e pré-escolas que conjuntamente trabalhem adequadamente esses dois aspectos estão reduzindo o número de alunos com dificuldades acima do esperado para a idade e para a etapa em que se encontram no processo de alfabetização. Não dá para ficar esperando a criança chegar ao terceiro ano para descobrir que ela tem atraso na leitura. Ou o que é pior, descobrir isso no final da alfabetização, como aconteceu comigo. Alguns estudos relataram que crianças que apresentaram problemas no aspecto fonológico, como no caso da dislexia, é que esses, quando mais novos, encontraram dificuldade em identificar rimas, um indício de dificuldade em processar essa informação fonológica. Por isso que desenvolver essas habilidades na pré-escola é muito importante. Assim, atividades com o objetivo de se precaver a deficiência em leitura devem ser tomadas antes de qualquer diagnóstico, não importando, portanto, se trata de dislexia ou dificuldade de aprendizagem. Como já afirmado assim, o principal critério de diagnóstico da dislexia é 2 anos de atraso de fluência de leitura, então só na terceira série. Não dá para ficar esperando, não é verdade? E é exatamente por isso que, por meio de meu curso Leitor Adiantado, espero prevenir esse diagnóstico em vez de remediar problemas de déficit de aprendizagem. Eu estou fazendo minha parte, o resto é com você. Então, o que você está esperando? Clique no botão abaixo e vem comigo.